Olá, amigos. Olá, família Prozebem. Lamentavelmente, nós não conseguimos terminar a reforma da nossa casa de oração no tempo que estava previsto, para o dia 5 de abril. Entretanto, informamos a todos que voltaremos a todas as nossas atividades presenciais a partir do dia 10 de abril, ou seja, no próximo domingo, onde estaremos reiniciando com a atividade doutrinária deste horário. Convidamos a todos para que possam nos prestigiar com as suas presenças e informamos que continuamos com nossas reuniões doutrinárias através do nosso canal virtual do Prozedem TV e até lá, até o próximo domingo e que Deus Olá, boa tarde a todos, né? Boa tarde para quem estiver aqui nesse momento, conversando, dialogando com a gente, mas também um bom dia, uma boa noite para quem for assistir, né, em outro horário, a nossa palavra de hoje sobre o Evangelho, né, do nosso modelo e guia, do nosso mestre Jesus, né? Então, que a gente possa aproveitar mais esse momento, né, que o Prozebem nos proporciona, de estarmos aqui refletindo um pouco sobre os ensinamentos trazidos a nós, né, pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento para que a gente já comece a refletir também sobre a nossa vida. Porque, como nós sabemos, ensinamentos no Evangelho, né, há, sei lá, 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, como a palavra de Jesus, uma palavra universal, ela ainda serve para os dias de hoje. Obviamente que para isso nós temos que fazer, né, eu não diria adaptações, né, mas fazer, né, trazer para o nosso contexto atual para que a gente possa entender. Até porque Jesus falava, né, através das parábolas, né, de toda essa forma que era, né, usando a cultura ali do seu tempo. Tá? Então, nós, no nosso momento atual, com a nossa cultura, também temos que pegar esse ensinamento que é universal, né, para todo o tempo, para toda a época, né, tentando nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, então fazer as adequações, melhor dizendo, né, adequações fica melhor, né, as adequações necessárias para o nosso tempo, né, para o tempo de hoje. Então que a gente possa refletir um pouquinho na tarde de hoje sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, do nosso modelo e guia. Então vejam só, para a gente começar o nosso diálogo, né, de hoje, então eu trouxe aqui uma passagem, uma pequena passagem, um pequeno trecho, né, do Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, né, na página 100, quando ele diz assim, ó, não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar com você? Quantos paralíticos suspiram pelas pessoas que você pode dar, pelos passos que você pode dar?
quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que você não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Então, chamando aqui a atenção, né, nossa, para que nós possamos, né, trabalhar nesse sentido, tá? Então, vejam só que nós possamos aí, nessa preparação, para que a gente possa ir elevando o nosso pensamento ao alto, a espiritualidade amiga e superior. Então, nesse exato momento, né, cada um pode sentar da maneira que achar mais confortável e a gente faz uma prece para que a gente possa, né, elevar os nossos pensamentos, trazer essa comunicação do alto para que a gente possa entrar numa sintonia dessas energias que são emanadas para nós. Amado Mestre Jesus, amado irmão, queremos agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre os seus ensinamentos. Que essas palavras possam entrar em nossos corações e mentes e que elas possam nos servir de guia para o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual. E que a gente possa, a cada amanhecer, a cada dia, né, agradecer a oportunidade que a gente está tendo de nos melhorarmos e seguirmos em frente em nossa jornada. Por isso nós pedimos, né, força, serenidade e resignação para que nós possamos enfrentar as vicissitudes da vida da maneira mais digna, da maneira mais correta possível. E assim espalhar, né, a boa nova, espalhar aquilo que é necessário para a construção do reino aqui na terra, como você mesmo nos ensinou na oração: venha a nós o vosso reino. Então vamos lá. Eu trouxe para a gente, né, refletir um pouquinho na tarde de hoje o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, que está em Mateus, né, capítulo 20, 1 a 16. O interessante, porque eu sempre gosto de dizer isso, né, não sei quem já teve a oportunidade de me escutar antes, eu sempre gosto de dizer que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da mais justiça, porque Mateus nos mostra que não basta ser justo, é preciso ir além dessa justiça humana. E se nós formos perceber, nesse trecho que ele coloca para a gente aqui, do ensinamento de Jesus, né, o Trabalhadores da Última Hora, traz também essa temática de não ser apenas justo, mas ir além dessa justiça humana. Porque, como nós vamos perceber aqui, se esse Senhor agisse dando a cada um pela hora que trabalhou, ele não estaria sendo injusto, ele estaria sendo justo com cada um. Mas vejam, Mateus está nos trazendo aqui a refletir o seguinte: não é essa a justiça. A justiça é ir além dessa justiça, é ir além dessa justiça humana. Porque vamos lembrar, né? A justiça ou as leis divinas ou naturais, elas são para todo e sempre. Enquanto que a nossa justiça, a justiça humana, ela vai a cada tempo tentando se aproximar dessa justiça divina, vamos colocar assim. Então, Mateus faz com que a gente pense, né, sempre nessa questão. Então, ele faz, pelo menos em mim, refletir sobre isso. Né? Não é apenas a justiça, mas é ir além dessa justiça. Tá? Então, vejam só como é que ele começa aqui. Ó. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vamos lá, o reino dos céus, né? Então, o reino dos céus é o reino da justiça, do amor e da caridade. Né? Vamos lembrar que a lei começa com justiça. O que é mesmo justiça? Fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim. Isso é a justiça. Mas a má justiça é o quê? Que eu possa, inclusive, abrir mão de um direito meu para que o outro possa ter algum tipo de benefício, para que eu possa ajudar ao outro. Quando eu começo a entender essa má justiça, eu começo também já a praticar a questão do amor. Então vamos começar a praticar o amor com aqueles que estão mais próximos. E depois dessa prática, desse costume, desse hábito, nós vamos tentando ampliar isso para aqueles outros, né, que estão mais distantes, vamos colocar assim. E como consequência, nós vamos ter o quê? A caridade. Seja a caridade material, seja a caridade espiritual.
mas, né, como nos lembra Leon Denis, não vamos cair no que Leon Denis chama da caridade mercenária, dessa caridade mesquinha, tá? Então, sempre nesse espírito, né, de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, segundo a comunidade de Mateus, da mais justiça. Então, né, quando a gente lê esses ensinamentos aqui do trabalhador da última hora, a gente percebe justamente isso, essa mais justiça. Porque o que é que ele coloca aqui, ó? Que quando ele sai para assalariar as pessoas, ele vai chamando a cada momento do dia um conjunto de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí, no final do dia, ele começa a pagar, né, pelos últimos, por aqueles que trabalharam menos tempo, por aqueles que chegaram lá por último. Mas aí nós precisamos entender uma outra coisa. Por que é que essas pessoas chegaram lá por último? Porque não tiveram a oportunidade do trabalho. Estavam lá esperando alguém a chamar para trabalhar. Então vamos lá. Quantos, né, 14, 15 milhões de brasileiros estão sem emprego? Então vamos lá, esperando uma oportunidade para poder trabalhar. Aquilo que eu falei, né? Fazer a adaptação para o nosso contexto atual. Então percebam, quando ele começa a pagar, como é que ele faz? Dá um dinheiro a esses trabalhadores. Então, aqueles que chegaram lá no início do dia estavam achando o quê? Vamos ganhar mais. Se ele, volto a frisar, se ele fizesse isso, ele estaria sendo justo, porque ele estaria pagando de acordo com o que cada um trabalhou, de acordo com a hora trabalhada. Mas como a gente quer ressaltar aqui, como Mateus e a sua comunidade quer ressaltar aqui, há mais justiça. Então ele paga o mesmo salário a todos. Então percebam nos nossos dias atuais, por exemplo, quando as mulheres fazem a reivindicação de ganhar o mesmo salário para quando estão ocupando o mesmo posto do homem e que ainda não muitas vezes não recebem o mesmo salário. Então percebam aonde é que está a nossa justiça. E será que nós conseguimos dar esse passo e além dessa justiça e além daquilo que a gente considera como sendo justo? Então percebam como essa parábola, como esse ensinamento de Jesus quer nos mostrar como é que nós devemos praticar a verdadeira justiça. Não só fazer aquilo, fazer com os outros aquilo que eu quero seja feito a mim, mas que eu tenha a capacidade de abrir mão de algo meu, de algum direito meu, para que eu possa ajudar o meu semelhante, para que eu possa ajudar aquele que está ali próximo a mim, também necessitando de alguma coisa. Então percebam, aqui também dá para a gente refletir sobre duas leis divinas ou naturais. A lei de conservação, porque vejam só, eles estavam ali esperando o trabalho, esperando alguém oferecê-los, né, a oportunidade do trabalho, porque é pelo trabalho que nós vamos garantir aquilo que é necessário. Então percebam que esse senhor estava utilizando a sua riqueza não apenas em benefício próprio, mas em benefício também do próximo. Tanto é que ele chama as pessoas para trabalhar para ele, acerta o salário e trata todas da mesma forma. Então percebam que as nossas riquezas, sobretudo nesse momento aqui, as materiais, têm que estar colocadas a serviço da humanidade, a serviço de atender às necessidades, porque é justamente isso que fala a lei de conservação. Quando ela trata lá, né, no livro dos Espíritos, lá, do necessário e do supérfluo. Então, nós estamos falando aqui do necessário, para que nós possamos nos manter vivos e continuar trabalhando. Então, percebam que também na lei de trabalho não existe apenas o trabalho material, mas também existe o trabalho intelectual. Então, percebam que trabalhar, né, é fortalecer, é atender às necessidades materiais humanas, mas também às nossas necessidades intelectuais, as nossas necessidades, no sentido mais amplo da palavra, espirituais, né? Aquilo que tem a ver com o intelecto, né? Não apenas a questão espiritual, no sentido de, como nós comumente chamamos espírito aqui, tá? Mas essa necessidade espiritual que tem a ver com o intelecto, com essas necessidades,
da cultura, dos costumes, dos hábitos. Então, é pelo trabalho. E percebam que lá também, na lei do trabalho, o que é que os Espíritos nos colocam? Que aquelas pessoas que estão já sem condições de trabalhar, seja por alguma deficiência, seja porque a idade não permite mais, o que é que nós devemos fazer? Acolher essas pessoas. Se elas não têm, né, a família ali junto delas, quem é que é responsável? Aqueles que são, ou a sociedade como um todo. Então, a sociedade é responsável por essas pessoas. Então, vejam ali, se nós formos adaptar para a nossa realidade de hoje, a previdência social. Aquelas pessoas que já trabalharam a vida inteira e agora vão desfrutar do merecido descanso, porque elas já deram a sua contribuição para a sociedade. Então, a sociedade deve manter essas pessoas. Manter o quê? A posse daquilo que é necessário para que essas pessoas possam se conservar, possam, né, ali ainda ter, né, não mais pelo trabalho físico, não mais pelo trabalho material, mas pelo trabalho intelectual, por essa questão espiritual, ajudar ainda a sociedade agora de outra forma. E vejam só que também na lei do trabalho, o que é que se coloca? Aquele que vive da exploração do trabalho do outro, isso também não está correto. Então, o que é que acontece aqui? Por esse ensinamento que a gente tirou de Jesus, né? Esse Senhor não vive da exploração extrema, né? Não vive apenas de explorar o trabalho dos outros. Então, ele está lá ajudando também de alguma forma. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, será que é assim que ocorre? Será que é assim que está ocorrendo nos nossos dias? Será que todos esses que têm a riqueza estão sabendo utilizar essa riqueza, né? Utilizar para benefício da humanidade, ou vivem apenas de explorar o trabalho dos outros? Eu tinha até aqui separado, porque o que é que ele coloca aqui, ó? Eu tinha separado aqui para gente. Vamos lá. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Então percebam, hoje, será que a humanidade está se aproximando das suas melhores ações ou das suas piores ações? Veja, impor ao outro. E o que é que nos coloca também a doutrina? Que o mais forte deve proteger o mais fraco. Então ele não deve aproveitar da sua posição social, né, que não tem nada a ver com a posição de espírito ou nada a ver com isso. Ele não deve se aproveitar da sua posição social para impor um trabalho degradante ao outro. Então percebam que os próprios trabalhadores não aceitavam de bom grado que quem trabalhou menos tempo que eles recebesse o mesmo salário. Então já imaginou hoje a gente aqui defender, né, que pessoas que realizam atividades manuais recebessem o mesmo salário de pessoas que se dedicam a determinadas atividades intelectuais? Né? Então vamos lá, que o gari que mantém a nossa cidade limpa, né? Que recolhe o lixo, que não deixa o lixo aí para que não inunde as ruas, não cause, né? Não entupa os bueiros. Será que esse gari não devia ganhar o mesmo que um juiz? Pela lei da justiça nossa, a gente acha que não, né? Porque o juiz se dedicou, estudou, teve todo o tempo para poder fazer isso. Mas será que aquele gari, né, aquela pessoa que está ali trabalhando como gari, teve todas essas mesmas oportunidades? Aonde é que está a nossa mais justiça? Porque o que nós devemos garantir para todos é o quê? A posse daquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então temos que viver do necessário e colocar de lado aquilo que é supérfluo. Então eu espero que tenha dado para compreender o que eu quero colocar aqui com essa má justiça. Porque se eu vou me prender à justiça humana, obviamente que o juiz vai ter que ganhar mais que um gari. É a justiça humana. Mas vejam só, nós, enquanto espíritas, devemos buscar um passo além. E além da justiça humana, buscar a mais justiça. Então, que todos possam receber o mesmo salário. Ou que nem de salário a gente precise. Né? Que quando eu precisar de alimento, eu vou lá e pego aquilo que eu necessito comer. Então, que a gente possa um dia, né, chegar nesse tipo de sociedade, onde não há a exploração do homem pelo homem, do mais fraco pelo mais forte, mas que todos nós sejamos fortes em espírito, né, sobretudo, mas também tendo aquilo que é necessário
para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Porque só assim, com a posse do necessário, é que nós vamos conseguir nos melhorarmos, né? Buscarmos a nossa melhora em outros sentidos, seja moral, intelectual ou espiritual. Então, que a gente possa levar essas palavras, né, que eu trouxe aqui para nós hoje, nesse nosso diálogo, que a gente possa refletir um pouco sobre elas, olhar para o mundo em que a gente vive e buscar, de alguma forma, ser um semeador, jogar aí as sementes, que elas em algum momento, né, vai cair no coração de alguém, na mente de alguém e pode germinar. Então, que a gente, né, reflita sobre o nosso dia a dia, porque, veja só, o próprio modelo e guia nosso, que é Jesus, não ficou no monte rezando e somente orando, mas ele enfrentou a sociedade do seu tempo. E que nós, de alguma forma ou de outra, cada um naquilo que tem condições, cada um naquilo que pode, possamos seguir esse exemplo. Então, fica aqui essas palavras, né, de hoje, que a gente possa refletir sobre elas. Então, fazer aqui um momento de oração final para que a gente possa, né, ir, né, já matutando, refletindo sobre aquilo que a gente conversou hoje aqui e tentar, de alguma forma, todos nós, inclusive eu, colocarmos em prática um pouco disso no nosso dia a dia. Então, amado Mestre Jesus, amado irmão, espíritos amigos, espíritos superiores, queremos agradecer por mais esse momento. E que nós, a partir disso que foi colocado aqui, possamos refletir em nossos corações e mentes sobre essas palavras, possamos meditar sobre elas e que elas possam nos inspirar na nossa ação, no nosso dia a dia, para que a gente, a cada dia, a cada amanhecer, possamos nos tornar pessoas melhores, né? E pedindo força, resignação, serenidade, para que possamos enfrentar as vicissitudes da vida e assim possamos seguir em nossa jornada daquilo que Kardec nos coloca de transformação moral, né, de uma maneira mais ampla, né, nos mudando internamente e mudando também externamente o mundo em que a gente vive. Assim seja. Então, obrigado, né, a todos, né, por estarem aqui ouvindo e até uma próxima oportunidade.